Esta análise é baseada no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto Alero Turbo. Olá! Hoje vamos mergulhar no caderno de número ESP ANA ADV 37. O material que a gente tem aqui é um verdadeiro mapa estratégico para a prova de analista legislativo da Alero. Cobre temas como proteção ambiental, unidades de conservação e direito agrário. E olha, o filo que parece amarrar tudo isso é uma tensão, né? Como a lei tenta equilibrar o uso da terra com o dever de protegê-la. Nossa missão hoje é exatamente essa: desvendar como a banca FGV explora essa tensão e transformar esse conteúdo jurídico, que é bem denso, em insights práticos. Para começar, vamos direto ao coração do direito ambiental, a responsabilidade por um dano. O caderno do professor Lessa ressalta o artigo 225 da Constituição e a tal da tríplice responsabilidade. A ideia é que uma única ação, tipo um vazamento químico, pode acionar 3 processos diferentes ao mesmo tempo. Parece bem complexo. E é exatamente aí, nessa complexidade, que a FGV constrói as armadilhas dela. Pensa assim, uma empresa, por acidente, polui um rio. Essa única ação vai gerar 3 consequências, separadas, e que podem ser somadas. A primeira é a responsabilidade civil. Essa é a mais rigorosa de todas. O objetivo dela é um só: reparar o dano. Fazer o rio voltar a ser o que era antes. Ou, compensar a sociedade por aquela perda. Certo, reparar o dano. Mas o que torna essa responsabilidade civil tão especial? O caderno usa uns termos como objetiva e teoria do risco integral. O que é isso na prática para a empresa do nosso exemplo? Essa é a essência da responsabilidade objetiva. Não se discute se a empresa foi negligente, se teve intenção de poluir. O foco é no dano. Se o dano existe e foi a atividade da empresa que causou, a obrigação de reparar nasce automaticamente. E a teoria do risco integral ela leva isso a um extremo. Ela elimina qualquer tipo de desculpa. Qualquer tipo? Qualquer uma. Nenhum desastre natural, tipo uma enchente que ninguém previa e que rompeu um tanque. Nem isso serve para afastar o dever de indenizar. Peraí, isso é muito forte. Então, se um raio atinge a fábrica e causa o vazamento, a empresa ainda é 100% responsável pela reparação? Exatamente. O raciocínio jurídico é o seguinte: quem lucra com uma atividade que é potencialmente perigosa assume integralmente todos os riscos. Todos. Inclusive os imprevisíveis? Isso, inclusive os imprevisíveis. É o que fica claro na questão 01 do material. Ela descreve um derramamento por causa de uma tempestade. A pegadinha é justamente essa: a pessoa pensar que a força maior serve como defesa. Em matéria de dano ambiental civil, não serve. O dever de reparar é absoluto. Entendido. Essa foi a esfera civil. E as outras 2 responsabilidades da tríplice? As outras 2 são a administrativa e a penal. A administrativa é a multa, o embargo da atividade, geralmente aplicada por um órgão como o IBAMA. E aqui a regra muda. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, já pacificou que essa responsabilidade é subjetiva. Ah, subjetiva. O que isso quer dizer? Quer dizer que o fiscal precisa demonstrar que o poluidor agiu com dolo, que é a intenção, ou pelo menos com culpa. Negligência, imprudência. A multa não é automática, sabe? Entendi. E a penal? A penal também é subjetiva e busca punir a conduta como um crime. O detalhe mais importante e que a FGV adora é que no Brasil a pessoa jurídica, a empresa, pode cometer crime ambiental. Certo. E ela pode ser condenada mesmo que o diretor ou o gerente por trás da ação não seja identificado ou condenado junto. É uma exceção bem importante no nosso direito penal. Isso me leva a outro ponto que o material destaca sobre a responsabilidade civil. O termo propter rem. Parece latim de prova, mas qual é o efeito prático disso aí? A tradução literal é por causa da coisa. Na prática, significa que a obrigação de reparar o dano ambiental, ela gruda no imóvel. Ela não é uma dívida pessoal do proprietário que poluiu, sabe? É uma dívida da própria terra. Ok, gruda no imóvel é uma imagem ótima. Então, se eu compro uma fazenda hoje,
Eu posso ser processado para recuperar uma área que o dono anterior desmatou há 10 anos? A dívida vem junto com a escritura. Perfeitamente. Você, como nova proprietária, se torna responsável pela reparação. A súmula 623 do STJ confirma isso. Nossa. Claro, depois você pode entrar com uma ação de regresso contra o antigo dono, para reaver o que gastou. Mas perante o Estado, perante a sociedade, o responsável é o dono atual. E para piorar, o STF no tema 999 definiu que essa obrigação de reparar o dano é imprescritível. Imprescritível. Isso. Não importa quanto tempo tenha passado, o dever de recuperar a área nunca morre. Falando em regras que se aplicam a um imóvel, isso me leva para as áreas onde as regras são ainda mais rígidas. É aí que entra o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o SNUC, certo? Como ele funciona? Exato. Se a responsabilidade ambiental é um jeito de remediar o dano, o SNUC é um jeito de prevenir. O professor Lessa sugere pensar no SNUC como uma grande caixa de ferramentas que o governo tem para proteger a natureza. Cada categoria de unidade de conservação, ESEC, Parque Nacional, APA, é uma ferramenta diferente, para um tipo de trabalho de proteção diferente. Gosto da analogia. E como essas ferramentas se dividem? Elas se dividem em 2 grandes grupos, e a diferença é o verbo principal. O primeiro grupo é o de proteção integral. Aqui, o verbo é olhar, pesquisar, contemplar. O uso dos recursos é só indireto. As ferramentas mais restritivas estão aqui, como a Estação Ecológica, a ESEC, ou a Reserva Biológica, a REBIL. São como laboratórios a céu aberto, quase intocáveis. Ah, sei. A visitação pública lá é proibida ou muito limitada. E a pesquisa científica precisa de uma autorização bem rigorosa. E o Parque Nacional, que é o mais famoso de todos, onde ele entra? O Parque Nacional também é de proteção integral, mas ele tem uma pequena flexibilidade. Permite o turismo ecológico, a visitação para lazer, para educação ambiental. Ah, por isso ele é mais conhecido. Exato. Mas a regra geral ainda é de proteção máxima. Certo. E qual é o segundo grupo? O segundo grupo é o de uso sustentável. Aqui o verbo muda. Vira usar, morar, colher, mas de uma forma que garanta, a perenidade dos recursos. O objetivo é harmonizar a presença humana com a conservação. A ferramenta mais versátil e por isso a mais cobrada em prova é a Área de Proteção Ambiental, a APA. Então uma APA é mais como um bairro ou uma região com regras ambientais mais rígidas, onde a vida continua, mas com mais cuidado. Exatamente. Uma APA geralmente é uma área bem extensa que pode incluir cidades, fazendas, indústrias, propriedades privadas. O objetivo não é remover as pessoas, é organizar a ocupação e a atividade econômica para que sejam compatíveis com a proteção daquela região. Isso se conecta direto com a questão 04 do caderno. Ela descreve a necessidade de criar uma UC que permita moradores e exploração sustentável. A resposta, claro, seria uma APA. Mas eu me pergunto, por que não criar um parque nacional e simplesmente indenizar e remover os moradores? Qual a vantagem real de uma APA? Ótima pergunta. A vantagem é social, econômica e muitas vezes prática. A desapropriação em massa é um processo caríssimo, demorado, socialmente conflituoso. A APA reconhece que, em muitos lugares, a presença humana tradicional já faz parte da paisagem e pode, inclusive, ajudar na conservação. É um instrumento que busca a conciliação, sabe? Em vez do conflito, é muito mais flexível. Entendi. E para qualquer atividade econômica, seja dentro ou fora de uma UC, a gente chega na questão do licenciamento. O material cita a Lei Complementar 140 para evitar o bis in idem. O que é isso na prática? Bis in idem é ser punido ou julgado 2 vezes pela mesma coisa. No licenciamento, seria o caos de ter que pedir licença na prefeitura, no estado e na União para o mesmo projeto. A Lei 140 organiza isso. O licenciamento acontece em um único nível. A União cuida de grandes impactos, fronteiras, terras indígenas, energia nuclear. Os municípios dos impactos locais. E os estados pegam o que sobra, a tal competência residual. Mas o caderno aponta uma pegadinha aí. A fiscalização é diferente, né? Exatamente. Enquanto o licenciamento é único,
A fiscalização é comum a todos os entes. Isso significa que o IBAMA, que é federal, pode sim fiscalizar e multar uma obra licenciada pelo município. E aí? E aqui a FGV adora perguntar: e se os dois multarem? De quem vale a multa? A Lei Complementar 140 resolve. Prevalece o auto de infração do órgão que licenciou. A multa do IBAMA, nesse caso, seria cancelada. É um detalhe crucial. Essa tensão entre uso econômico e proteção, que a gente vê no licenciamento, nas APAs, ela parece ficar ainda mais explícita quando o assunto é reforma agrária. O ponto de partida para tudo, segundo o material, é o não cumprimento da função social da propriedade. Perfeito. A Constituição não protege a propriedade de forma absoluta. Ela precisa cumprir uma função social. E o artigo 186 define isso com um checklist de 4 requisitos, e tem que ser os 4 ao mesmo tempo. Quais são eles? Aproveitamento racional da terra, o uso adequado dos recursos naturais, respeito às leis trabalhistas e, por fim, garantir o bem-estar de proprietários e trabalhadores. Se o imóvel rural falhar em qualquer um desses 4, ele fica passível da sanção mais grave, a desapropriação para fins de reforma agrária. E aqui a gente chega num ponto do material do professor Lessa que parece, muito contraintuitivo. Ele fala de uma blindagem da propriedade produtiva. Quer dizer que uma fazenda pode estar, desmatando ilegalmente, violando o requisito ambiental, mas se a produção de grãos for alta, ela está a salvo da reforma agrária. Isso parece uma contradição. Parece. E é por isso que é a pegadinha clássica da FGV, explorada na questão 02. A Constituição, lá no artigo 185, é categórica. A propriedade produtiva é insuscetível de desapropriação para a reforma agrária. Ponto. Mesmo que ela descumpra os outros requisitos da função social, o ambiental ou o trabalhista. O fato de ser produtiva cria essa imunidade, essa blindagem contra essa sanção específica. Então, essa propriedade não sofre nenhuma consequência? Não de forma alguma. Ela não está imune a outras sanções. O proprietário pode receber multas ambientais milionárias, responder a processos, ser alvo de embargos. Ah, entendi. A única coisa que não vai acontecer com a terra é ela ser destinada para a reforma agrária. É uma escolha política do Constituinte, de proteger a produção. É essencial entender essa separação. Faz sentido a FGV explorar isso. E quando a desapropriação de uma terra improdutiva acontece de fato, como é o pagamento? O proprietário recebe em dinheiro? Outro ponto cheio de detalhes. A indenização é dividida. O valor da terra nua, ou seja, do solo, é pago com títulos da dívida agrária, os TDAs. Certo. São papéis do governo, resgatáveis em até 20 anos. Já as benfeitorias, como uma casa, um galpão, uma cerca, essas sim são pagas em dinheiro, e de forma prévia. E existe algum caso em que o proprietário perde tudo sem indenização nenhuma? Sim. É o caso extremo da desapropriação confiscatória, prevista no artigo 243 da Constituição. Se na propriedade for encontrada exploração de trabalho análogo ao de escravo, ou o cultivo de plantas psicotrópicas como maconha, a expropriação é total, sem qualquer indenização. E o imóvel vai para a reforma agrária. Isso, ou para uso social, e o STF entende que a perda atinge a gleba inteira, não só o pedacinho onde a ilegalidade foi encontrada. Ok, passamos por muitos conceitos densos. Se a gente fosse consolidar os pontos mais críticos que o professor Lessa destaca no fichamento do caderno, quais seriam as ideias que precisam ficar martelando na cabeça? Por exemplo, o fichamento retoma a diferença entre arrendamento e parceria rural. Exato. É uma distinção fundamental em contratos agrários. O arrendamento é um aluguel. O preço é fixo e o risco da atividade é todo de quem aluga, o arrendatário. Se der uma geada e ele perder a safra toda, ainda assim vai ter que pagar o aluguel. E a parceria? A parceria rural é uma sociedade. Não tem preço fixo. O dono da terra e o parceiro dividem os frutos. E os riscos do negócio? O risco é compartilhado. O fichamento também menciona uso capião especial rural. Qual o detalhe-chave ali? O limite de área, 50 hectares. Além disso, a posse precisa ser de 5 anos, sem oposição,
usando a terra para moradia e tornando ela produtiva com o próprio trabalho. É um instrumento de concretização da função social da posse. E um último ponto que o fichamento destaca e que parece dialogar com tudo que a gente conversou é a teoria do fato consumado em direito ambiental. É possível manter uma construção irregular numa área protegida só porque ela é muito antiga? De jeito nenhum. A súmula 613 do STJ veda isso expressamente. O dano ambiental não se consolida com o tempo. A obrigação de demolir uma casa construída em área de preservação permanente, por exemplo, ela não prescreve. É mais uma manifestação da imprescritibilidade da reparação do dano. Então, para amarrar tudo, a análise deste caderno nos mostra que a legislação busca um equilíbrio bem delicado. De um lado, uma proteção rigorosíssima do meio ambiente, com uma responsabilidade civil quase absoluta. De outro, a proteção da produtividade e o uso de instrumentos conciliadores como as APAs. E no meio disso tudo, a FGV, explorando cada exceção e cada detalhe. Perfeito. O professor Lessa, de forma muito didática, resume a parte mais complexa no que ele chama de combo do risco para a FGV. Agora que a gente discutiu cada parte, a frase faz todo sentido. A responsabilidade civil ambiental é objetiva, independe de culpa. Baseada no risco integral, não admite excludentes. Solidária, todos os poluidores respondem por tudo. Propter helm, acompanha o imóvel. E, por fim, imprescritível. A obrigação de reparar nunca morre. Dominar esse combo é entender a espinha dorsal da matéria. E para deixar uma reflexão, o material toca em um ponto fascinante sobre a emenda constitucional da vaquejada. Ela tornou a vaquejada uma manifestação cultural, mesmo depois de o STF ter considerado inconstitucional por maus-tratos a animais. Isso abre uma porta para questões futuras, não? Sem dúvida. Isso joga a luz sobre um campo fértil para questões complexas. A colisão entre princípios constitucionais. De um lado, o direito à manifestação cultural. Do outro, o dever de proteger a fauna e o meio ambiente. Como o judiciário e, consequentemente, as bancas de concurso vão ponderar esses valores? É uma discussão em aberto. Mostra que o direito não é uma ciência exata, mas um campo de tensões permanentes. Excelente! Encerramos, então, com a mensagem final do próprio professor Lessa, que se baseia no Salmo 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Uma lembrança de que a terra tem uma função social, um propósito maior. É esse o tipo de preparo que leva à aprovação.